Brasileiros estão investindo mais em bitcoins. O preço da moeda, a criptomoeda, como é chamada tecnicamente, multiplicou no país esse ano. Também o comércio vai aderindo, ou parte do comércio vem aderindo à moeda, aceita como forma de pagamento, isto apesar de alertas lançados por especialistas. O dono do restaurante pensou, se brasileiro curte uma novidade, vai gostar de pagar a conta com Bitcoin. Agora já são 20 clientes por mês usando a moeda virtual. A gente já fez uma promoção casada com Bitcoin, que quando o cara traz o vinho dele, ele não paga a taxa de rolha, que é um atrativo. Essa corretora que negocia Bitcoin tinha um funcionário em 2013, passou para 7 no começo desse ano e agora tem 49. Dmitry é o mais novo contratado. Eu acho que é uma questão de você poder mudar o mundo, né, de uma certa forma. O crescimento é resultado de um fenômeno. Em 10 meses, a carteira de clientes da empresa quase triplicou. Em agosto, o site de bitcoins teve mais acessos do que o da maior corretora de valores do país. O Bitcoin surgiu durante a crise financeira de 2008. Depois de um tempo adormecido, virou alvo de muita especulação. O gráfico mostra o sobe e desce do valor da moeda, que esse ano engatou uma subida forte. É que o Japão reconheceu o Bitcoin como meio de pagamento. Enquanto muitos veem na moeda virtual uma coisa séria, outros perguntam se isso não é uma bolha que pode estourar. Ao contrário das moedas tradicionais, que são controladas por um banco central, os bitcoins são produzidos por milhares de computadores conectados à internet, que checam as transações do sistema. Os donos das máquinas mais eficientes ganham bitcoins como prêmio. A produção é limitada e, como a procura aumentou, o valor vem subindo. Em 2011, um bitcoin valia só R$12 no Brasil. E as pessoas passaram a ver também que isso não é só uma brincadeira de aficionados por computação ou de economistas meio malucos. No Brasil, o Banco Central não reconhece as moedas virtuais. A reputação do Bitcoin já foi abalada por roubos de hackers e denúncias de que a moeda tem sido usada para lavagem de dinheiro e compra de armas e drogas. O presidente do banco americano, JP Morgan, declarou que Bitcoin é uma fraude, mas a Bolsa de Chicago anunciou que vai negociar a moeda até o fim do ano. João investe em bitcoins desde 2013 e recomenda moderação. São ativos muito voláteis. Então, se você não tiver um psicológico para lidar com essa volatilidade toda, você corre o risco de comprar na alta e vender na baixa e perdendo cada vez mais dinheiro, mesmo com o ativo que está subindo e está se valorizando ao longo tempo. A gente conversa agora com o nosso comentarista de finanças pessoais, Samidana. Sami, boa noite. Boa noite, William. Parabéns, você escolheu um tema bem espinhoso. Se o presidente do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, o Jamie Dimon, acha que é uma fraude, eu fui procurar um estelionatário que inspirou aquele filme que todo mundo conhece, O Lobo de Wall Street. Esse cara ficou em cana um tempão. Pois é. É um estelionatário que diz, isto é estelionato. É a maior fraude que ele jamais ouviu falar. É difícil, né, a gente saber se é bolha ou não, se é fraude ou não, no meio. Mas a gente vai tentar esclarecer um pouco. Boa noite para você que nos acompanha. Primeira coisa, William, do ponto de vista de economia, o que define uma moeda? Eu não estou falando de regulação, não. Estou falando das propriedades da moeda. São várias propriedades, mas eu destaquei duas: reserva de valor e instrumento de troca. O que significa? Reserva de valor é você deixar o dinheiro e saber que seu patrimônio está assegurado. Por exemplo, na época de hiperinflação, no Brasil a moeda não tinha reserva de valor. E aí as pessoas trocavam por dólar por outras coisas. Instrumento de troca. Essa moeda é aceita? As pessoas conseguem negociar? Por mais que tenha aumentado, ainda pouca gente aceita no Brasil. Então a resposta é: não dá para considerar o Bitcoin como moeda, pelo menos por enquanto. E vamos passar para a próxima coisa. O que determina o preço? Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte do lucro futuro, tecnicamente o dividendo. Quando você compra um título de dívida, seja o Tesouro Direto, uma empresa, ou até um CDB do banco, você está apostando na capacidade da pessoa que tomou o dinheiro pagar ou não. No imóvel, quando você compra um imóvel, como investimento, você tem o aluguel. No Bitcoin, ainda não tem uma teoria para dar preço. Está começando. E isso chega ao próximo problema, que a gente vai ver aqui no gráfico. Olha o valor do Bitcoin. Aqui a gente pegou de julho de 2011, valia R$24 mais ou menos. E agora
está valendo 24 mil, uma valorização de mais de 100 mil%. Se vale 23, se vale 24, eu não sei. E isso pode ser que tem bolha. E só complementando a lista das pessoas que acreditam na bolha, Shiller, Prêmio Nobel de Economia, William, que detectou a bolha nos Estados Unidos no mercado de imóveis e por isso ganhou o Prêmio Nobel, fala também que é bolha. Quem lê história compara com a bolha das tulipas na Pois Holanda, na no Holanda. século XVIII, quando uma tulipa valia mais que uma casa, até um dia alguém falou assim, eu não moro numa tulipa, e aí acabou o preço da tulipa. Pois é, em economia você sempre tem a teoria que alguém vai comprando na especulação de um outro comprar pagando mais. A gente chama em economia da teoria do tolo maior. Mas tem um dia que não existe tolo maior e a pessoa que investiu acaba sendo o maior tolo. Tem que tomar muito cuidado, é um tema, como você disse, espinhoso, mas a gente tem que falar. Sem dúvida. Obrigado, Samir. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.